Então, uma situação bastante comum aqui no Brasil é que, como o professor Olavo muito bem diagnosticou há alguns anos atrás, e com frequência ele reitera nas suas aulas, é que o brasileiro não sabe dizer não sei. E é comum as pessoas aqui no Brasil, sobretudo em se tratando de questões mais complexas, né, como política ou religião, cultura, as pessoas não só emitirem as suas opiniões, geralmente opiniões bastante inúteis, como ainda qualificam, né, muitas vezes essas discussões, esses bate-papos de botequim, como estamos conversando, por exemplo, sobre política. Um parente meu estava conversando comigo, né? Eu sou eleitor de Bolsonaro, esta pessoa é eleitor de Lula, né? Continua acreditando que o Lula é um grande homem. Esta pessoa, né, claro, não querendo entrar em atrito, não querendo briga nem nada, disse: melhor não discutirmos sobre política. Né? Ao que eu respondi: mas quando foi que discutimos sobre política? E eu, sinceramente, nunca vi na minha vida ninguém discutir sobre política. Eu mesmo, o pouquíssimo que eu sei sobre política, eu estou aprendendo com o professor Olavo de Carvalho, com o Mário Ferreira dos Santos, Eric Foeglin, nas obras de Aristóteles, de Platão, né? A história aí da própria filosofia estadista, aí você pega um Thomas Hobbes, Montesquieu, né? Enfim, os clássicos aí, né? Que compõem todo esse rol, esse vastíssimo e riquíssimo repertório, né? Que compõe toda a história da política no mundo. E só aqui no Brasil, então, a história política já é bastante complexa, né? Vamos dizer, desde o tempo da colônia, passando pelo tempo do Império, depois da República, né? Depois você tem, a partir da década de 20, a oficialização do Partido Comunista aqui no Brasil. Você tem toda uma história que é bastante, que é longa, né? E que é bastante entremeada de crises. Todos esses fatores, vamos dizer, vamos pegar, pegar uma data arbitrariamente aqui, né? Desde da proclamação da República, no final do século XIX aqui no Brasil, até os nossos dias. Quantos fatores, a partir disso, não foram desencadeando situações e encaminhando o destino da vida política aqui no Brasil para chegarmos ao estado que estamos hoje. Só tudo isso aí já envolve pelo menos uns 5 anos de leitura, né? Só sobre esse assunto, só sobre política e movimento revolucionário e comunismo aqui no Brasil. Período militar também, né? Então, isso também, que a gente não pode correr o risco de confundir o direito, né? Direito constitucional com política. Quer dizer, é uma situação bastante complexa. E as pessoas geralmente estão muito mais batendo boca por aí a respeito de partidos políticos, ou seja, é briga de torcida e não discussão sobre política. É ridículo até pensar nisso aí. Então, diante dessa pessoa da minha família, eu expliquei: olha, eu mesmo estou tentando entender o que é política e vai levar um tempo até eu entender. E eu vou entender a coisa na teoria, porque eu não sou nenhuma autoridade política e nem pretendo atingir um cargo político. Então, na prática, eu nunca vou saber o que é isso, mas eu posso compreender isso a partir da leitura, do estudo e do testemunho que eu tenho das ações políticas, né, que ocorrem todos os dias em nosso país, por meio do Congresso, da Câmara, por as sanções presidenciais, seja que presidente for, entendeu? Isso incluindo também, né, a história
política até os nossos dias, a história da política no Brasil até os nossos dias. Quer dizer, isso leva tempo para compreendermos. Mas, geralmente, as pessoas estão batendo boca sobre quem é o melhor candidato, se, se o Lula é melhor que o Bolsonaro, se o Bolsonaro é a solução para o Brasil, se o Lula deveria voltar ou não para presidente. As pessoas acham que isso é política. Elas estão debatendo preferências. Eu, pessoalmente, acredito ainda, com todos os problemas que o governo Bolsonaro vem apresentando, e sim, esses problemas têm que ser investigados, e se ele estiver metido com se ele estiver metido em situações irregulares, ele sim deve ser punido e destituído do cargo. Né? Nada de, né, vamos dizer assim, repetindo aquele clichê, nada de políticos de estimação. Né? Então é claro que por mais que eu seja mais simpático ao Bolsonaro pessoalmente e seja um eleitor dele, e prefira ele ainda do que um governo de esquerda no Brasil, ainda assim, né, eu não posso depositar todas as minhas esperanças nele. Por quê? Porque, de fato, o atual presidente está dando muito mais mostras de estar comprometido com a esquerda do que com a direita, do que com os valores conservadores. Né? É só você perceber o que tem ocorrido aí com a ação do Sérgio Moro. Ele quase não consegue trabalhar. Por quê? Porque ele está cercado de inimigos, entre eles o próprio presidente, né, que parece, né, estar tentando, vamos dizer assim, não digo sabotar, mas dificultar o seu trabalho justamente porque o próprio presidente tem um pé em problemas, né, em irregularidades que envolvem inclusive a família dele. Então, é claro que há problemas claros neste atual governo no Brasil. Agora, no caso aqui, toda vez que você que seja um eleitor de Bolsonaro, ou seja uma pessoa simpática ao Bolsonaro e que esteja mais afeito aos valores conservadores, a tudo que é, vamos dizer, pregado aí pela corrente bolso-olavista, né, como se costuma dizer aí, seja simpático a isso e procure cultivar esses valores, né, de algum modo. Toda vez que você bater de frente com algum petista, não estou falando das autoridades políticas que fazem parte do grupo do PT, estou falando dos eleitores, cidadãos comuns. Toda vez que você topar com um cidadão petista convicto e que crê que o Lula é inocente e que são só os partidos de esquerda que vão salvar o Brasil, né, e que os corruptos são os conservadores, cristãos, os bolsonaristas, os olavistas, né, procure sacar uma série de perguntas sobre o Partido dos Trabalhadores que geralmente esse pessoal não sabe responder. Então, assim, bateu de frente, você é um cristão conservador bolsonarista. Bateu de frente com um petista que não para de te atormentar com acusações, com tiradas cínicas, tiradas irônicas, com questionamentos, querendo te passar a perna, querendo te encostar contra a parede, te deixar numa saia justa. Procure fazer as seguintes perguntas sobre o PT. Faça assim: meu caro, pode me responder algumas perguntas sobre o Partido dos Trabalhadores? Digamos que o cara, no seu bom senso, diga sim. Então você vai perguntar o seguinte: me explique a relação do PT com o Foro de São Paulo, a relação do PT com o Fidel Castro, a relação do PT com as Farc, a relação do PT com o PCC, a relação do Lula, né, na morte do prefeito Celso Daniel, a relação do Lula, né, que é bastante explícita, com o asilo político dado a criminosos no Brasil, entre eles Olivério Medina e Cesare Battisti, que é uma situação bastante inconstitucional. Né? Não se dá asilo a criminosos políticos. Sobre alguns projetos bastante espúrios, perversos, né, que foram sancionados pelo Lula, então presidente, como
o Estatuto de Desarmamento, que é só você pesquisar na internet sobre os artigos inconstitucionais do Estatuto de Desarmamento. Tem pelo menos 3 artigos inconstitucionais no Estatuto de Desarmamento. Isso foi sancionado pelo Lula. Fora todo a estatística negativa e trágica ligada ao Estatuto de Desarmamento. Pergunta isso aí. Pergunto sobre o projeto de distribuição de camisinhas nas escolas públicas, que graças a Deus não foi sancionado, acho que foi em 2008, em 2007. Né? Enfim, isso sem falar no processo da Lava Jato. Faça essas perguntas para o petista. Você pode assim tentar equilibrar a conversa, no sentido de dizer, se você é um bolsonarista convicto, tente equilibrar. Diga assim, ó, cara, realmente o Bolsonaro está cheio de problemas. O governo Bolsonaro está cheio de problemas, a gente não sabe se o Bolsonaro realmente é uma pessoa tão honesta quanto ele declarou e se ele está realmente, né, cumprindo o que ele prometeu na campanha. Realmente, né, temos que questionar. Né, somos eleitores e ele tem que nos representar, temos que cobrar isso dele. Mas antes de você ficar cobrando o governo Bolsonaro, lembre-se da história do PT, que ainda não foi inteiramente julgada. Porque só pode ser julgado aquilo que já finalizou, aquilo que já se completou. O governo Bolsonaro ainda está rolando, então a coisa pode piorar ou melhorar, não sabemos. Mas o governo PT, são 13 anos, né, de ação legal, né, legal assim, tecnicamente falando. E há muito ainda que se pesquisar, né? Há muito ainda que se compreender e há muito ainda que se investigar dos crimes ligados, né, ao PT, que para muitos especialistas já pode ser considerado uma quadrilha. De fato é. Então faça esses questionamentos. O petista vem querer te encostar na parede, querer querer questionar o Bolsonaro como se ele, sendo um petista convicto, estivesse moralmente superior a você, não, né? Faça esses questionamentos. Pergunte a relação do PT com o Foro de São Paulo, com Fidel Castro, com o PCC, com as Farc, com a morte de Celso Daniel, com projetos de distribuição de camisinha nas escolas, com o Estatuto de Desarmamento, com asilo político dado a bandidos, entre outras coisas que se podem ainda pesquisar na internet e se descobrir. Entre esses questionamentos, alguns você vai... Claro, são evidentes. A ligação do PT com o Estatuto de Desarmamento é evidente. O próprio presidente sancionou o Estatuto. Mas questione a pessoa. Fala assim, quais são os artigos? Quantos artigos tem no Estatuto de Desarmamento? E me explique por que existem muitas denúncias aí de que alguns desses artigos são inconstitucionais. Questione também a pessoa sobre o aumento da criminalidade no Brasil desde então. Questione também sobre o plebiscito das armas, por que o não ao desarmamento ganhou. Né? É claro que já se passaram 15 anos, por exemplo, desde do plebiscito das armas, e a coisa variou. Muitas pessoas, ao longo do tempo, parece que houve uma mudança assim bastante brusca. Muita gente preferindo que o Brasil que as pessoas não fossem armadas, mas depois a coisa virou de novo para o lado contrário, as pessoas desejando, né, possuir mais segurança e de fato buscar o porte de armas. Quer dizer, tudo isso aí é muito dinâmico. Então, tente refrescar a memória do petista fazendo esses questionamentos. Tá? Não que o governo Bolsonaro tem que ser questionado, só que o governo Bolsonaro ainda está em seu exercício. Ele não acabou. Agora o PT já acabou e os processos em cima do PT estão não só cada vez mais intensos, como cada vez mais se puxa crimes da história do PT. Então questione, coloque essas perguntas e verifique a capacidade dessa pessoa de responder isso. Porque você não pode estar aliado a uma coisa que você desconhece. Né? E nunca aceite
de um petista. Ah, isso é tudo intriga da oposição, isso é tudo mentira. Prove, puxe dados, entendeu? É isso que tem que fazer. Você tem que. Todos nós temos que ser, como o professor lá muito bem explicou lá na entrevista à Rede Vida, todos nós temos que ser testados nas nossas capacidades e nos nossos conhecimentos. Todos nós. E não tem problema passarmos vergonha, nem perdermos. É aí que nós vamos aprendendo, é aí que nós vamos adquirindo experiência. Ok? Era mais ou menos isso.